Olá! Mais uma aula de filosofia começando. Já de início, peço desculpas se tiver muito barulho, não sei se está, porque tá chovendo muito lá fora. Está uma noite muito chuvosa por aqui. Então, se tiver interferências, é da chuva. Então, bem-vindos! Hoje vamos dar seguimento à corrente filosófica que nós iniciamos na aula anterior, que é o empirismo. Então, hoje nós vamos conhecer mais dois filósofos que pertencem, a esta corrente filosófica e entender um pouquinho os seus pensamentos e encerrar também a vertente empirista, tá bom? Então, boa aula para todos nós, bem-vindos mais uma vez. Não se esqueçam de pegar caneta, papel para fazer anotações, durante a aula e vamos lá. Então, nós vamos continuar com empirismo inglês, que tem como fundamento as ideias que se formam a partir das experiências, Então, lembrando que nós estamos falando de filósofos empiristas que trabalham com as experiências, E essas experiências, elas acontecem a partir dos nossos sentidos, Então, o método empírico, ele trabalha com os sentidos, Então, vamos lá. Vamos começar hoje pelo John Locke. Talvez vocês já conheçam John Locke, ele é um filósofo estudado não só no empirismo, mas também na história, também na filosofia política. Ele é uma figura bem conhecida da história de uma forma geral, O John Locke, ele é um filósofo iluminista, então nós vamos estudá-lo depois, mais para frente, novamente, quando nós entrarmos em filosofia política, mas hoje nós vamos estudá-lo enquanto empirista, tá? Então, para o John Locke, os sentidos são a fonte, de todo o conhecimento. Então, para ele, todo o conhecimento, gerado, ele parte dos sentidos, tá? Ele tem uma teoria, que vai contra, vejam bem, há uma ideia racionalista, que são as ideias inatas, que nós nascemos com ideias inatas. Vocês devem lembrar da aula de racionalismo com René Descartes, Então, o John Locke se opõe a essa ideia quando ele diz que o ser humano, ele é uma tábula rasa, A tábula rasa era um objeto utilizado na antiguidade, para escrever. Então, ele era se eu não me engano, feito de madeira, onde se riscava, Se riscava nessa tábula, Então, ele usa essa teoria, dizendo que o ser humano, ele é uma tábula rasa. E aí, por quê? Porque quando nós nascemos, o John Locke acreditava que quando nós nascemos como uma página em branco. Então, nós nascemos totalmente em branco e vamos adquirindo consciência, no decorrer da nossa vida. E essa consciência, ela é preenchida pelas informações fornecidas pelos nossos sentidos. Então, vejam, o John Locke diz que o sentido é a fonte de todo conhecimento. Nós nascemos como uma página em branco e a nossa consciência se forma a partir das informações fornecidas pelos nossos sentidos. Então, a partir das coisas que nós experienciamos na nossa vida, A partir de tudo que nós experienciamos e que a gente vai conhecendo no decorrer da nossa existência, Então, não é só a razão, nós somos sentidos, corpo também, Então, é razão, aquilo que nosso corpo nos fornece, aquilo que os nossos sentidos
experienciam, né, formam a nossa consciência. Então vejam, aqui a gente já em John Locke, nós estamos nos opondo à história, à filosofia dos racionalistas, tá? O que a gente precisa de saber de John Locke nesse momento é isso, tá? Então, quando vocês lerem em algum lugar que o ser humano, ele é uma tábula rasa, vocês já sabem, né? Vocês já vão saber que estamos falando de John Locke enquanto empirista, tá? O John Locke enquanto empirista. Outro filósofo que nós vamos conhecer hoje é o David Hume, tá? Esse filósofo nós temos mais informações com este filósofo, né, na filosofia empirista do que com o John Locke. Vamos lá. Tá, então, o David Hume, ele era um filósofo empirista que também, né, assim como o David Hume, assim como John Locke, né, são filósofos que faziam parte da corrente iluminista, tá? A obra do David Hume, ela foi muito importante para a criação de métodos para a ciência moderna. Então, na aula passada, eu já falei para vocês, né, que os filósofos empiristas, eles foram filósofos importantes para a ciência moderna, né, para o desenvolvimento da ciência, né? Esses filósofos foram importantes. Ele dizia que o empirismo é a base para o conhecimento. Então, que o conhecimento, né, ele parte do empirismo, né? Então, o empirismo ele é a base para todo o conhecimento que será adquirido, né, ao longo da nossa vida. O que então o Hume nos fala, né? Ele é considerado um empirista radical. Então, desses 3 filósofos empiristas que eu falei, o David Hume, ele é um empirista radical, tá? Assim como Descartes era um racionalista radical, né? Pois ele era cético. Acreditava em tudo que poderia presenciar. Então, ele acreditava naquilo que ele podia presenciar, tá? Ele não desmerecia tudo, mas acreditava que a busca pelo conhecimento mais segura é aquela feita através da experiência. Então, vejam só, ele não desmerece tudo, então ele não desmerece outras formas de conhecimento, tá? Mas ele acredita que a busca pelo conhecimento mais segura, na visão dele, é aquela feita através da experiência. Ele dizia que o fundamento da vida não está na razão, e sim nos hábitos, costumes e experiências. Então, o Hume, né, se opunha às ideias de Descartes. Quais são essas ideias? As ideias inatas. Para o David Hume, a gente não nasce com ideias pré-estabelecidas, né? Para ele não existe essa história de ideias inatas. Para ele as ideias se constroem, as ideias vão se construindo no decorrer da nossa existência. Aí agora eu vou falar a minha visão, né? Até agora eu sempre estou falando o que os filósofos disseram, né? Mas a minha concepção vai com essa aqui, tá? Vai de encontro com essa aqui. Por quê? Porque eu acredito que as nossas ideias se formam a partir das nossas experiências. Eu acredito que a nossa consciência se constrói a partir das coisas que a gente experiencia com os nossos sentidos, né? É difícil para mim, né? Então é difícil para eu conceber essa ideia de que nós já nascemos com as ideias, né? Que temos ideias inatas. Eu tenho dificuldade, né?
não sei vocês, não sei como que vocês estão percebendo, o que vocês acreditam. Até se vocês quiserem comentar aqui nessa aula e me dizer, né, como que é para vocês, como que vocês veem, se vocês acham que nós nascemos com ideias inatas, ou vocês acham que as ideias elas estão relacionadas aos nossos sentidos, as coisas que nós experienciamos, certo? Realidade, então, para Hume. Só existe o que percebemos pelos sentidos. Então, para ele, as coisas só existem porque elas são experienciadas e presenciadas por nós a partir dos nossos sentidos, certo? Isso é a realidade. E o conhecimento está restrito ao momento da experiência. E as lembranças são falsas e causam falsas conexões. Vejam só, eu falei para vocês que o David Hume é um empirista radical, certo? Então, vejam esse final aqui, ó. O conhecimento está restrito ao momento da experiência. Bom, isso já é uma visão do Hume. Por quê? Nem todos os empiristas concordam com essa visão. A visão dele é: aquilo que tu experienciou no momento que tu experienciou é válido. A experiência ela está restrita ao momento que ela aconteceu. Tudo o que a gente tiver depois na nossa cabeça como lembrança podem não ser reais. Porque para eles lembranças são falsas, elas causam falsas conexões. Por exemplo, que certeza que tu tem, por exemplo, que a lembrança que tu tens hoje do café da manhã que tu tomou foi exatamente como aconteceu, né? Então, ele não acreditava nessas lembranças, porque elas faziam, né, falsas conexões, traziam falsas conexões. Então, agora, vamos continuar aqui, mas vocês conseguem entender por que ele é um filósofo radical? Ele fica ali, naquele momento, na experiência, quando aconteceu. Eu vou trazer para vocês um exemplo aqui que fica mais fácil entender esse pensamento. Ó. Existe essa metáfora do Hume, né? Que é metáfora do nascer do sol. Diz assim: o nascer do sol de todos os dias é uma ideia adquirida através da indução. Mas não temos garantias de que ele nascerá amanhã. Então, nós temos o quê? A observação de que aquilo acontece, né? Só que certeza nós teremos amanhã de que o sol vai nascer? Para o Hume, ele só teria certeza de que o sol nasceu novamente se todos os dias ele presenciar o nascer do sol. Por quê? Hoje o sol nasceu às 5:30 da manhã, mas amanhã, que certeza eu tenho que ele vai nascer também às 5:30 da manhã? Entende? Então, essa metáfora é interessante, porque a gente consegue linkar com esse pensamento do David Hume, que é o quê? A experiência, ela está no momento em que ela acontece. Ele viu o sol nascer hoje, mas ele não tem garantias que o sol vai nascer amanhã. Apenas se ele experienciar o nascer do sol amanhã. Porque a lembrança que ele tem do nascer do sol que ele viu hoje, ela é só uma lembrança, ela pode causar falsas conexões. Então, ele precisa experienciar novamente o nascer do sol para se certificar que o sol nasceu, e assim por diante, porque ele é um filósofo radical, lembrando aqui que eu falei para vocês, ó, e ele fala que o conhecimento está restrito ao momento da experiência, né? Então, isso é algo importante, é bem importante, né? É bem importante que a gente entenda, certo? Por que ele é radical? Por conta disso que eu falei. Ele vai dizer que a experiência ela está contida no momento em que ela aconteceu. Que depois, o que a gente lembrar dessa experiência são falsas conexões. Nós não temos certeza nas lembranças, e sim no momento em que a experiência acontece. Viram só que interessante? Ó? É bem interessante porque são 3 filósofos
de uma mesma vertente filosófica, que é o empirismo, com métodos e visões diferentes, né? Enquanto lá no Francis Bacon a gente estava falando do método indutivo, né? Da teoria dele dos ídolos, aqui nós já temos uma outra visão, né? A gente já está falando das ideias inatas do Descartes, que essas ideias inatas aqui para esses dois filósofos em específico, elas não cabem, elas não existem, né? Eles não validam essa ideia do Descartes. Para eles, o conhecimento ele vem, né, com a experiência e com aquilo que os nossos sentidos nos fornecem, certo? Então, eu trouxe uma frase aqui do David Hume, que diz assim: o cotidiano é o grande guia da vida humana. Mais uma frase aí, mais uma para vocês poderem usar, né, na redação, para vocês poderem citar. Agora vocês já sabem, essa frase é do David Hume. Agora, aquele momento delicinha que a gente faz questões. Vamos lá. Belezinha, vamos começar com essa aqui de 2015. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. B. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. D. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Pausem o vídeo e tentem resolver essa questão. Beleza. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, aqui é a resposta A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência, né? Então, ele afirma que o conhecimento não é inato, então o conhecimento ele não faz parte de nós, né? Desde o nascimento, ele não antecede a nossa existência, né? Pois a sua aquisição deriva da experiência. Então, nós adquirimos conhecimento experienciando, né? Vivendo a partir dos nossos sentidos. Ceticismo, deixa eu ver aqui, tem uma que poderia, essa C, né? Claro, a gente pode se confundir. Se vocês não tivessem tido essa aula, por exemplo, poderia confundi-los, porque, aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. Vocês poderiam pegar só o final, por exemplo, depois dessa aula, quero dizer, negar a existência de ideias inatas. Eu queria dizer se vocês não tivessem tido aula de racionalismo, né? Mas aqui leva para o racionalismo, aproxima-se do modelo científico cartesiano, né? Então, olha só que confusa essa resposta. O modelo científico cartesiano é de Descartes, mas as ideias inatas também são de Descartes. Então, ele está falando que se aproxima do modelo cartesiano, mas que está negando a existência de ideias inatas. Então, essa está bem errada, traz duas coisas, né? O modelo cartesiano e as ideias inatas, ambos são de Descartes, porém, uma não combina com a outra, porque ele acredita que as ideias inatas, elas existiam, né? Ali no final também, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Quem fala isso pra gente é o René Descartes, né? A resposta certa aqui é a A mesmo, ficou bem clara a letra A, né? Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Vamos fazer mais uma. Nesta concepção de aprendizagem, o homem é considerado desde o seu nascimento como sendo uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. A aprendizagem decorre de estímulos do mundo externo. É uma descoberta por ser uma novidade para o sujeito. No entanto, este conhecimento já se encontrava presente na realidade exterior.
Assinale a alternativa correta que define a concepção de aprendizagem em questão. Letra A. Associacionismo. Inatismo. Interacionismo. Construtivismo. Empirismo ou ambientalismo. Pausem o vídeo e tentem responder. Essa tá muito fácil, mas vamos lá. Ó, é para a gente assinalar, né, a resposta que define a concepção de aprendizagem em questão. Lá em cima a gente falou em tábula rasa, então a gente já sabe que, né, estamos falando de John Locke, né? John Locke é um empirista, então a resposta certa é a letra E. Essa estava muito fácil. É a letra E, empirismo ou ambientalismo, né? Então, essa aqui estava dada, essa aqui estava muito fácil, tenho certeza que vocês acertaram. Então, espero que vocês tenham acertado as questões, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Esse encontro, então, encerra a filosofia empirista. Nós vimos os 3 filósofos que podem ser cobrados no Enem, né? Que é Francis Bacon, John Locke e David Hume. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Não esqueçam de assistir os outros vídeos se vocês não assistiram, curtir o vídeo, interagir aqui nos comentários se vocês puderem, sinalizar aqui as notificações, né? Se inscrever aqui no meu canal, que tá rolando aí 6 vídeos por semana de filosofia para o Enem. Então, esse curso de extensão que vai certificar vocês e que está preparando vocês para a prova de filosofia, mas também redação, né, gente? Então é isso. Um beijo grande e tchau, tchau!